Bom, saudações companheiros, meu nome é Wander, eu já estou aqui com o José Fernando. Saudações companheiros, no Revolucast de hoje a gente vai vai tratar de dois assuntos importantes, que um é a questão das eleições, das próximas eleições aí, mais especificamente do vice do Lula, que é um assunto mais premente, e na sequência nós vamos falar um pouco da questão da crise internacional, envolvendo aí a Ucrânia, o Cazaquistão, Taiwan, e tentar explicar um pouco como são essas implicações aí da política internacional. Bom, esse episódio em específico, como a gente vai tratar de questões nacionais e internacionais ao mesmo tempo, acho que é legal a gente pontuar que as questões nacionais elas não são separadas da questão internacional, né? Sempre tem uma relação. E a eleição no Brasil, obviamente, que é um acontecimento importante internacionalmente, porque o Brasil além de ser um mercado muito grande para o capital, né, investir e obter lucro, ele também é um produtor grande de alimento, de produtos industriais e tudo mais. E o desenvolvimento do Brasil, ele obviamente é acompanhado por nós, que estamos muito interessados nisso, mas também é acompanhado pelos imperialistas, pelos capitalistas, que têm seus interesses bastante vinculados aos diversos países do mundo, inclusive o Brasil. E aí a gente coloca sempre a questão do PT e do Lula aqui para debate, né? E às vezes o pessoal pensa que esse é um problema doméstico que não importa internacionalmente, que não tem nenhuma relevância, mas totalmente ligado. Totalmente ligado. Inclusive, o título do episódio que eu coloquei aqui na pauta é o ataque imperialista aos BRICS, né? Hoje a gente vai tratar quase que exclusivamente dos países dos BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e outro? Qual que é outro? Tem mais algum? E a África do Sul, né? A África do Sul em especial, acho que a gente já pode até começar por ela mesmo, porque a gente está dentro de uma epidemia, né? Está acontecendo agora uma alta de casos relacionados àquela variante, a Omicron, né? E eu achei muito interessante que, assim que terminou o ano, a gente entrou em recesso, não deu tempo de abordar esse assunto, mas o fato da África do Sul ter descoberto a Omicron e de terem fechado os territórios, né, as fronteiras para a África do Sul, além de ser uma demonstração clara de que a África a África no geral, né, como continente, é um lugar esquecido e desprezado pelo imperialismo, a África do Sul em especial, que foi onde teoricamente se desenvolveu a variante, né, é um lugar completamente abandonado, porque existia um plano de doar, os países imperialistas disseram que iam doar lá uma série de vacinas para eles e tudo mais, e não fizeram nada disso. E a variante é um resultado exatamente dessa negligência, porque só é possível que o vírus evolua num ambiente onde ele está completamente disseminado e tudo mais. E achei muito interessante esse fato, porque assim, é diretamente relacionado a negligência ao desenvolvimento de uma nova variante. Hoje em dia eu estava vendo, acho que hoje ou ontem, o pico de casos que está tendo no Brasil. Obviamente que os casos mais graves são de pessoas que não se vacinaram, né? E o ministro foi obrigado a admitir isso publicamente. Exatamente. Uma vergonha para as hostes bolsonaristas. A Omicron tá fudendo uma galera, porque se espalha muito mais rápido, mas ela só tem chances de se complicar mesmo em pessoas não vacinadas. E isso está sendo observado claramente nos gráficos, né? E assim, a ligação é totalmente... Obviamente, para quem não olha, para quem não quer perceber, não vai ver, né, a ligação entre uma coisa e outra, mas o fato de existirem monopólios de farmacêuticas, que só elas podem produzir vacinas, e a África do Sul e os demais países da África estarem em um estágio subdesenvolvido, faz com que esses países dependam diretamente da ajuda desses países, né? Então, ou eles vendem a um preço mais barato, ou eles doam a porra da vacina. Ao não fazer isso, obviamente que não é uma coisa lucrativa para eles conseguiram colocar de volta o problema do coronavírus no mapa, né? Estão fudendo com tudo, né? Novamente. O que prova que isso... eles sempre colocam isso como uma questão mercadológica. Exato. E se eu não me engano, não sei se a gente falou isso num dos episódios ou se a gente falou isso em particular, em conversas informais, que os países imperialistas iriam mesmo concentrar a produção e a distribuição de vacinas, porque é isso que eles fazem mesmo. Sim. Ela é um bem, né? Não poderia ser diferente. E esse caso explicita o que aconteceu mesmo. Agora está na mão de uma suposta caridade deles aí, que nem isso eles estão fazendo, não estão entregando.
Então não há uma força-tarefa aí para que erradique esse negócio. Erradicar não seria possível, mas que torne ameno, completando o ciclo vacinal no globo todo, né? Acho que a gente até comentou, né, que essa porra não vai ter fim enquanto não houver não se levar a sério mesmo essa questão da vacina. E corre-se o risco de a gente estar, sei lá, daqui 1 ano ou 2 de novo, conversando sobre uma nova variante que superou mais uma vez a proteção das vacinas, que está fazendo o mundo inteiro fechar novamente, né? É uma palhaçada, né, meu? E esse é um dos países, né, do BRICS que a gente vai comentar. Acho que a gente pode comentar o Brasil nesse momento. Em primeiro lugar. Bom, a gente sempre falou aqui, não só nessa ocasião, como em diversas outras, que a questão do vice-presidente, ele tem um papel a cumprir muito importante, né, na política burguesa. Ele sempre é um elemento de contenção. É um elemento estranho que é colocado ali nas chapas, para que contenha um eventual programa um pouco mais ousado. Isso do ponto de vista das classes dominantes. E pode ficar um pouco turvo, né? Isso para as pessoas que não têm experiência ou que não são familiarizados com esse assunto, mas eu não sabia, eu acabei lendo faz pouco tempo. O Geraldo Alckmin deu uma declaração a semana passada que ele indica preocupação com o discurso do Lula sobre a revogação das reformas. Então é bem didático para entender por que a burguesia quer colocar um vice para o Lula que possa controlar o programa do petista aí em questão e não dá margem para que nenhuma chapa puro sangue do PT mesmo, ou uma chapa PT e algum líder de movimento como o MST ou outro movimento de classe se concretize, né? O Lula, como ele é um homem de acordos, um conciliador, né? Ele está muito mais propenso a fazer uma aliança com o Alckmin do que voltar às próprias bases, o que a gente acha um erro programático. Né? Isso é lamentável. A gente já falou isso aqui, que esse tipo de acordo com a burguesia, obviamente que faz com que não que haja uma aceitação, mas que haja uma tolerância maior da burguesia em relação à candidatura do Lula, mas essa aceitação não traz nada de bom. Assim, a disputa entre as classes, que a gente sempre comenta aqui, que é a luta de classes, ela não se resolve com um acordo, com um pessoal que senta numa mesa e fala assim, não, vamos fazer um acordo aqui, porque o interesse de um conflita com o do outro. É diretamente contraditório, né? A gente sempre disse isso. Não é conciliável. Não é conciliável. Você pode fazer um acordo temporário. O pessoal pode engolir o Lula durante algum tempo, mas não significa que eles não vão tentar impedir que o programa avance ou então limitar o programa a uma coisa que seja inócua mesmo, que não afete os interesses da burguesia. Então esse tipo de acordo é ridículo. E para as pessoas que estão falando aí, olha, o Lula agora vai compor chapa com o Alckmin, que coisa estranha. Assim, é lamentável, mas não é estranho. O PT sempre fez isso. Sim. Começou com um cara eu acho que chama Bisol. Era um cara que era da política, do agronegócio. Foi uma das primeiras eleições que o Lula participou. Então não tem nada de novo. Assim, claro, salta as horas, porque o Alckmin ele sempre foi um político estritamente burguês, né? Ele foi governador, ele ocupou cargos que outros vices do Lula não ocuparam, como foi o caso do Zé de Alencar, por exemplo. Que era um político burguês, só que ele não tinha a projeção midiática que o Alckmin tem por ter ocupado cargos-chave na administração do Estado. Mas o que os companheiros têm que ter claro é essa questão. O vice ele serve para isso mesmo, para sabotar e atrapalhar o plano. Assim, isso aí deveria ter ficado bem claro em 2016, né? Quando depois o Michel Temer, vice da Dilma, ele foi nos dois mandatos, né? Acho que sim, foi mesmo. Salvo engano, se for engano a gente faz errata depois, mas eu acredito que ele foi nos dois mandatos. Ele participou, foi peça fundamental do golpe.
Você lembra daquela cartinha patética do... É o verbo volante lá. O que é aquilo lá, meu? O cara dizendo que era um vice coadjuvante, ficou chorando na cartinha lá. Puta coisa patética. Então, daí pra não ser coadjuvante, ele ajudou a dar o golpe, né? Exato. Ocupou, inclusive, o papel principal. A gente sempre fala aqui do papel da burguesia e como que a burguesia age. E eu acho que às vezes não fica muito claro de onde que a gente tira essas conclusões, né? Então, por força da profissão, do nosso ofício de analisar a conjuntura, a gente é obrigado a muitas vezes ler o que a imprensa burguesa escreve. O que é uma coisa horrível. Aliás, você tem que tomar até um remédio pro fígado depois, que os caras são muito cínicos, idiota. Não, é patético. Uma dessas matérias da imprensa burguesa que eu queria trazer aqui é a do Estadão, que eles publicaram em... Deixa eu ver aqui. Dia 9 de janeiro. Faz aí quase 10 dias. Que o nome da matéria é O PT não sabe o que é cidadania. Nossa, isso aí foi um churume. Esse editorial, assim, para vocês ficarem... Para fazer uma diferença clara, editoriais são... matérias que o jornal assina. Então não é um jornalista em específico, mas sim o conjunto do jornal, como se fosse um acordo do que o jornal pensa. E essa matéria, O PT não sabe o que é cidadania, ela começa de um jeito... Eu vou até ler uns pedaços aqui para... Não, acho que vale a pena. Só para demonstrar o que é o pensamento da burguesia e como que a gente identifica o conflito que existe mesmo, para não ter nenhuma dúvida. Ó. Começa assim: o ex-presidente Lula não sabe... Quer dizer, o ex-presidente Lula tem demonstrado que o PT não deseja lidar com o seu passado. Não aprendeu com os escândalos de corrupção dos governos petistas e tampouco com os erros da política econômica lulopetista. Nesse diapasão, a gestão Dilma Rousseff é ignorada pelo discurso do partido. E como se não tivesse existido, tal como não teria existido o Mensalão e o Petrolão, tudo seria intriga da oposição. Mas a tática do PT não se resume a tentar esquecer o passado, como se agora as propostas para o futuro fossem diferentes. Lula tem deixado claro que segue com as mesmas ideias equivocadas para o país, sem nenhum rubor. Explicita que parou no tempo, incapaz de reconhecer não apenas os erros lulopetistas, mas a própria lealdade, mas a própria realidade. E aí eles começam a falar que... Começam a defender a política da reforma trabalhista do se deu, aliás, na esteira do golpe. Exatamente. Foi uma das principais conquistas do golpe. A burguesia foi muito vitoriosa nesse sentido aí. Não, olha só que maluco. Ao defender essa reforma trabalhista, eles escrevem assim, ó: fruto de longo trabalho, de estudo e negociação no Congresso, tem outra sistemática e outra proposta. Sem extinguir direitos, proporcionou mais liberdade e flexibilidade nas relações de trabalho, além de ter removido algumas excrescências do sistema jurídico nacional, como era o caso da contribuição sindical obrigatória. Esse é o ponto. Você viu só como que é o ato falho, não? Freud explica isso aí. Esse ponto é fundamental, porque essa contribuição é o que fortalecia os sindicatos e permitia que os trabalhadores tivessem uma representação à altura dos meios jurídicos e estatais que afrontavam o Estado de Direito e a defesa do trabalhador. Então, você ter um sindicato forte significava ter um impeditivo, uma pedra no sapato dos empresários. Por que um jornal defenderia isso? Então, porque aí tá claro para qualquer pessoa que... Não só bolsonarista, né? Porque bolsonarista começou a falar isso agora aí. Mas tem gente até de esquerda que ainda cai naquela coisa que a mídia é imparcial. A mídia é neutra. De jeito nenhum. Olha, esse editorial aí deixa claro o caráter classista do Estadão. Sim. Pô, que cinismo que você tem que ter, ou um compromisso programático muito grande, que é o que a gente acredita que o Estadão tem, que traz com esse editorial, quase que uma confissão de culpa. Sim. Porque, por exemplo, você chega e fala sem retirar direitos, mas a reforma trabalhista só fez isso. Seria o caso de algum economista deles aí, sem tautologia, tentar explicar qual foram esses não retiradas de direito. Porque, por exemplo, a questão do sindicato que o Wander estava falando aí. Muita gente não compreende, mas o sindicato fortalecido, ele é a representação da classe operária diante dos patrões. Porque, assim, que força tem um operário diante de um conglomerado de empresas, por exemplo? Uhum. Tem um grupo. Um grupo, por exemplo, o grupo Pão de Açúcar, por exemplo. Embora seja varejista, mas ele também é um grande capitalista. O cara chega lá, o sindicato vai discutir com ele com a força
de milhares de trabalhadores que estão filiados àquilo lá. Quando você tira a força econômica deles, aliado a uma crise que você tem milhões de desempregados, o sindicato não consegue fazer mais nada. Exato. Tamanho é o exército de reserva que tem para validar as atitudes grotescas que eles tomam. Por exemplo, tem uma vaga para caixa lá, R$1.000. Sem nada, nem almoço. O cara vai ganhar líquido ali R$450. Você não quer? Tem uma fila de gente ali que pega isso aí. Isso é o que faz com que o lucro dos patrões aumentem, não é que existe uma mística de que o empreendedor, né, o grande empresário é o cara que inova, que faz a diferença, que faz a sociedade como um todo crescer. Eu estava vendo, a gente estava comentando o podcast do Monark, e o Monark é um cara que faz uma defesa muito enfática dos grandes bilionários e tudo mais, especialmente de tecnologia, né, que ele vê um maior benefício, né, um maior retorno à sociedade. Então ele fala assim, pô, tem o cara que fez um carro elétrico, tipo o Tesla, e ele fez esse carro a um preço justo, um preço acessível. Esse cara não merece ser bilionário? Não. Ele não merece ser bilionário, porque todo o esforço para se construir esse carro não foi fruto apenas do trabalho dele individualmente, e sim do trabalho social. Então o trabalho social tem que ter uma riqueza social distribuída socialmente. Não faz sentido. Mesmo que o cara seja um gênio, que ele crie uma coisa que vai enriquecer toda a sociedade e vai fazer a raça humana progredir, não existe a possibilidade dele levar à frente esse projeto sem a ajuda do restante da sociedade. Lógico, isso aí a cultura, o que faz o desenvolvimento do trabalho e tudo mais, tudo que está em oposição ao estado natural, ele é um acúmulo, é uma sucessão de acúmulos. Por exemplo, Exato. Ele não fez isso sozinho, foi gerações. É aquela coisa que o Marx usa uma figura de linguagem muito, muito interessante quando eles vão discutir é uma lenda, né? uma história, o Robinson, aquele cara que fica preso na ilha lá. Sim, sim. Sim, ele diz, a sociedade toda está nele, de alguma forma. Porque se ele usa algum expediente tecnológico, mesmo que seja primitivo, para fazer o fogo, ele precisou de antepassados. Sim. Então ele não está sozinho, o homem é um ser social. Agora Exato. o cara, porque ele acha um ponto do desenvolvimento aí que proporciona algum desenvolvimento técnico que revolucione de fato algum setor, ele tem que ser milionário. Isso é uma lógica capitalista. Porque assim, o benefício para a humanidade está feito ali. Senão a gente teria que fazer o quê? Dar algum título pós-mortem para os Neandertal, porque eles cataram fogo lá e tal, porque sem o cozimento ia ser difícil fazer outras coisas. Então, né? e você vai ter que encontrar os descendentes dos Neandertais e pagar royalties para eles, porra, porque se a lógica é essa, existe aí duas chega coisas, o cara né? lá, né, tudo com aquela cara quadrada que eles tinham lá, recebeu honoris causa numa universidade, né? Olha, isso aqui são bilhões que vocês vão receber pela Ciência criação do tecnológica, fogo. né? O cara, olha, o cabelo tudo duro, né? Acho que a gente tem que deixar claro que existe uma separação entre as coisas, porque a exploração capitalista e o desenvolvimento técnico, eles são coisas diferentes. Você não pode acumular a riqueza e desenvolver a tecnologia, são etapas diferentes. Você usa o desenvolvimento da tecnologia para explorar a riqueza. Mas não é necessariamente uma coisa ligada à outra. Você não precisa ter uma coisa necessariamente vinculada à outra, né? Isso que é a questão. É a mesma ideia. Você é anticapitalista, então você não pode ter determinada coisa. Você não pode ter um tablet, você não pode ter um notebook. Porque assim, eles associam a indústria ao capital. Com certa razão, no sentido de que o capitalismo é a primeira sociedade industrial, mas não é a última. Exato, você pode ter um desenvolvimento... Aliás, se a gente pegar... Isso aí tem que ser um trabalho bem mais amplo, mas dá para fazer. A indústria sobre o capital ela é limitadíssima, em todos os aspectos. Teve um grande avanço, claro, no início, né? Porque era revolucionário. Mas depois ela estagnou. Só para dar um exemplo disso que você falou, eu acho que é uma outra coisa que eu estava vendo recentemente, que é a indústria de computadores. Para quem não sabe, eu sou um nerdola de computador e eu gosto muito de mexer nessa porra e fazer computador e tudo mais, comprar peça e modificar. E aí existe um componente dos computadores que é a placa de vídeo, que faz com que o computador processe o vídeo, né, de várias maneiras diferentes. E esse mercado de placa de vídeo, ele estava em franco desenvolvimento até 2015, 2016 mais ou menos. Em franco desenvolvimento. Uma placa que vinha depois da outra era 2 vezes melhor, tinha
3, 4, 5 tecnologias novas que adicionavam performance ao componente. E mais recentemente, com a crise dos componentes de eletrônica, acho que todo mundo percebeu, né? O carro ficou mais caro, os componentes eletrônicos todos ficaram muito mais caros. Você vai comprar um iPhone que custa R$8.000, cara. É um negócio surreal. E parte da explicação desse aumento de preços é por conta da falta de componentes eletrônicos, né? Acho que eu esqueci o metal exatamente que... Não sei se é silício. É o silício, né? Existe uma série de metais que estão em escassez e isso está fazendo com que os preços aumentem muito. E essas placas de vídeo, elas necessitam disso, né? Para fazer os circuitos eletrônicos e tudo mais. E mais recentemente, uma das empresas lançou uma placa que ela é inferior, tecnologicamente e de performance, inferior a uma placa de 2017, que foi lançada em 2017. Então a tecnologia está regredindo. A indústria de placa de vídeo tá andando para trás. É um negócio que eu olhei e falei, cara, e assim, tá andando para trás, mais caro e menos eficiente. Então, assim, obviamente que isso é um problema do capital. O capital não consegue resolver o problema da pandemia, da produção durante a pandemia, do acúmulo questões políticas que envolvem isso. Envolve o Taiwan, por exemplo. Exatamente. Que é uma grande produtora de... Eu não sei se é isso mesmo. É um... Semicondutores. Exato. Até é tido que... Aí você desvenda um pouco o interesse norte-americano, até chinês no... Não, o interesse chinês... Não, depois a gente vai discutir isso. Enfim. É só para deixar claro que a nossa posição em relação ao desenvolvimento industrial, ele é, obviamente, progressista. A gente quer que o desenvolvimento industrial aconteça, mas que não necessariamente nós apoiamos o acúmulo de capital na mão de meia dúzia de arrombado, né, de capitalista. Aliás, a gente é contra a patente. Isso é ridículo. Tem que ter também. patente. Se vocês quiserem, procurem coisa de patente de medicina, de indústria farmacêutica. Aquilo é escabroso, é a face mais maldita do capitalismo. Sim. E a propriedade intelectual, você já viu sobre isso? Eu estava estudando um pouquinho a respeito disso porque eu ia fazer um texto sobre a questão da propriedade intelectual. Principalmente porque eu estava vendo um caso que aconteceu recentemente que acho que foi o BRKS Edu, é um cara de games que pegou uma modificação de jogo que um cara estava fazendo e falou para a Nintendo, que é uma empresa de jogos, falou assim, ó, dá uma olhada nisso aqui que esse cara está fazendo. Ele pegou um jogo do Mario e estava modificando o jogo. O que a Nintendo faz nesses casos? Ele pega esse Zé Ruela, que estava fazendo essa modificação, e processa o cara. Simplesmente o cara tem que pagar milhões ou milhares de reais ou de dólares para uma empresa multibilionária por estar modificando um jogo que a empresa explora. Qual que é a reivindicação deles? Isso aqui é a propriedade intelectual da empresa. Então. Propriedade intelectual é minha rola, velho. Que isso? Você não pode fazer uma modificação. O próprio Mario Bros, né? Isso aí é quase que faz parte da cultura do game contemporâneo, né? Esse é um bem cultural da humanidade. Não tem que ter reservas para uma empresa milionária explorar isso daí. E aí, assim, ridículo. A gente já não ganharam bastante com isso? Vamos, pelo amor de Deus, cara. Não, o cara comprou o jogo é dele. Ele quer modificar o jogo, ele não pode porque a empresa acha que isso é uma violação de propriedade intelectual. Vai se fuder, velho. Bom, continuando na questão do vício, né? Na questão do vício, na questão do que o Brasil tá passando. Aqui no Brasil existe um consenso de que o Lula pode ser o presidente. Já existe uma... A gente recomendaria cautela, né? Já existe um oba-oba aí, a galera dizendo que já ganhou em primeiro turno. A gente adverte que não vai ser tão fácil assim. Saiu uma pesquisa recente apontando que 45% das intenções de voto já são pro Lula. Isso acho que se aproxima já de dar a vitória no primeiro turno, caso esse cenário se mantenha. Se mantenha até outubro. Só que assim, até outubro a gente tem uma jornada. A gente está em janeiro, né? 16 de janeiro gravando isso aqui. E as manobras que a burguesia pode fazer são ilimitadas. Eles têm grana, eles têm a intenção, tem vários candidatos à direita que estão despontando aí. Tem. Então, assim, não dá pra cravar que o Lula vai ser eleito. E eu acho muito engraçado que o pessoal já está distribuindo cargo já. Estão fazendo o plano. Esse aqui vai ser o ministro disso, esse aqui vai ser o ministro daquilo. É perigoso, né? Ainda mais a eleição brasileira, ela é profundamente controlada. Exato. Pelo TSE e até vamos dizer aí, por forças que a gente não pode prever, né? Então, pode dar algum resultado estranho aí. Tem muita gente que pode crescer aí o Lula, tá claro, desde da prisão dele, que era parte
fundamental do golpe de Estado que se deu em 2016, que ele é o candidato do povo. Isso aí está fora de dúvida, nós não estamos questionando isso aí. Nós estamos questionando o oba-oba aí que pode causar sei lá, um relaxamento. Não, tem que fazer uma campanha dura por Lula presidente. Exato. A gente sempre pontua isso, que qualquer coisa que a gente queira que aconteça, que modifique o golpe, que seja alterado, que faça o golpe retroceder, vai se dar numa disputa franca nas ruas, de mobilização. Sim. Não tem como a gente ficar sentado aqui dizendo que vai dar tudo certo em outubro, sendo que é um cenário que pode não dar certo. Pode dar tudo errado. Pode amanhã os caras lançarem a candidatura não vai ser por causa disso, isso, aquilo, faz uma manobra ali e o Lula tá fora. Como já fizeram, prenderam o cara, pô. Exato. Prenderam o cara. E outra, eles empicharam a presidenta Dilma por nada. Eles tiraram lá da manga uma acusação ridícula. Sim. Que cinicamente dias ou semanas depois já não configurava mais crime, que era a famosa pedalada fiscal, que ninguém sabe explicar até hoje o que é isso aí. E tá aí. Por que eles não fariam isso aí numa... Vamos supor, eles não conseguem emplacar um vice que eles acham que pode controlar o Lula. Eles não estão seguros de que o Lula vai seguir as normas do mercado. Sim. Por que não? Prender de novo, ou impugnar a candidatura, sem prender ele, mas impugnar a candidatura. Daí o PT, como não vai muito a fundo nessas campanhas aí, e é uma crítica franca que a gente faz ao PT, coloca um nome igual ao Haddad e perde de novo, pô. Então, a gente está preparado para fazer... Como aconteceu em 2016, a gente se mobilizou bastante, foi pra rua e tudo mais, tentou combater, fez o que podia. Agora, em 2022, a gente está se preparando para a mesma coisa, para a mesma guerra, que é... vai ter campanha? Vamos participar, contanto que não tenha que levantar a bandeira do Alckmin, né? Então, isso aí é indigesto, por favor, né? Mas do contrário, a gente vai estar na rua ajudando na campanha. Preciso conversar com a galera aqui do PT, né? Aqui do Lisboa, para poder organizar direitinho isso daí, mas assim, vai ter que ser campanha de guerra. Tem que ser campanha, tem que ir nos bairros, tem que conversar com os operários, tem que conversar com os estudantes. Precisa fazer isso aí, não está nada a ganho. Pelo contrário, essa campanha vai ser cruel. Com certeza, a gente está prevendo isso, e bom que fica gravado, porque... Aí o pessoal vai falar que é pessimismo. Não, de fato é realismo diante da conjuntura política que o Brasil tem. O pessoal é muito sujo. Sim. Eles não vão deixar, porque é caro fazer o golpe. Exatamente. Custou politicamente a carreira de muita gente lá. Eles não vão entregar assim, a não ser que eles tenham bastante certeza que eles podem controlar o Lula. Exato, isso é uma... O Lula, eu acho que... O Alckmin aí entra como uma peça fundamental, como a gente leu aqui a notícia aqui, ele indica preocupação. Vá tomar no cu, que preocupação que você tem, rapaz? Viu? Esse cara não era nem pra estar vivo mais. Não, ele é estranho demais, ele tava obscuro lá. Tipo um vampiro, né? Saindo da tumba à noite. É legal que tem uma notícia que diz que quase 1000 petistas já assinaram uma petição, um manifesto contra a candidatura A base não está aceitando isso aí. Existe uma disputa enorme lá. Quem tá financiando, quem tá fiando isso dentro do PT é a direita do PT. Parece estranho dizer que o PT tem uma ala direita, mas a gente sempre repete isso. Mas é evidente que se você tem um político de direita sendo defendido por uma parte dos integrantes do PT... Esses caras são de direita, eles não são de esquerda. E aproveitando isso, a gente não está fazendo crítica leviana ao PT. Não é isso aí. Não estamos entrando na carga, tipo o que faz lá o Ciro 5% Gomes, que ele ataca o PT à direita. Não é isso aí. A gente está fazendo... eu vi a manifestação de o Quaquá, é um dirigente do PT. Esse é direitista pra caralho. E ele falou uma coisa aí que a militância tem que repudiar. Foi perguntado para ele sobre a ausência da Dilma nos processos decisórios dessa etapa eleitoral do PT. Ninguém sabe direito que papel que ela vai cumprir, porque ela é filiada, ela é importante. É uma dirigente da porra toda. Ela mesmo parece que estava reclamando sobre essa... Está sendo escondida pelo PT. E esse dirigente aí disse que ela não tem mais relevância eleitoral. Tá errado. Quem não tem relevância eleitoral é o Alckmin. Esse cara tem que parar de ser uma puta
de eleitoreiro e direitista e dá a Dilma a importância que ela tem dentro do partido. Não, inclusive, a gente... Aliás, colocar a Dilma de novo em evidência é um tapa na cara desses golpistas de que falaram assim, olha aqui, ó, o que vocês fizeram foi desvendado e ela está aqui de novo. A gente até chegou em conversas particulares a levantar a possibilidade da Dilma ser a vice do Lula. Isso seria... Então, seria ótimo, cara. Seria um tapa no golpe. Seria dizer assim, ó, essa candidatura é uma candidatura anti-golpe. Anti-golpe, olha aqui, ó. Porque vocês tiraram uma presidenta honesta, a mulher não tinha feito nada. Exato. Ela não pôde... que o governo dela... Você vê o pessoal que não é menos politizado falar, né? O governo dela foi ruim. Por quê? Aí você vai ver no Senado, era só pauta bomba. Não deixava a mulher, não aprovava orçamento, não fazia nada. Você quer que ela governe bem como? O governo bom tá fazendo o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem o Congresso inteiro na mão dele lá, tem o presidente da Câmara do Senado na mão dele. A gente tá vendo como é bom um governo alinhado lá, um Congresso alinhado. Isso é ridículo. Acho que com essa manifestação a gente deixa aqui um recado aí pra quem é do PT e nos ouve, né, meu? Vamos defender a candidatura da Dilma como vice do Lula, que seria um recado bem claro à burguesia. Sim, é o tipo de partido que o PT deveria ser mesmo. Seria ideal, seria voltar a fazer uma chapa puro sangue aí. E esse negócio de Alckmin só vai afastar. E outra, eu não sei se vai ter muito ganho não, porque eles dizem que esse jovem transita no inferno. Transita o quê? Transita, pega um empresário qualquer então, não é verdade, meu? Transita porra nenhuma. Ó, eu vou falar pra você, transita igual um defunto, cara. O cara é um morto político, ele não tem nada a acrescentar pro Até pro ontem PT. ninguém ligava, ele tava dando opinião política num canal super obscuro aí, ninguém ligava pra esse cara. Aí o Lula vai lá e vai ressuscitar o cara, mas não faz sentido. Não faz nenhum. Bom, fora Alckmin e fora Bolsonaro, acho que é uma boa palavra de ordem. Bom, passando para uma outra instância da discussão, ainda na questão dos BRICS, né? A gente vai discutir um pouco sobre a Rússia e a China. Eu não sei qual que você quer abordar primeiro, mas eu acho que... Pode ser questão de Taiwan, né? Pode ser Taiwan? Eu acho que a gente pode ir para Taiwan, que é uma ilha que era território chinês, né? Eu não vou contar toda a história aqui também, porque... Não, só para fazer uma digressão histórica aqui, para os companheiros que não têm muito a ideia de como é a crise China continental e Taiwan, ela começou junto com a Revolução Chinesa em 49. Sim. O Kuomintang, que era um partido de um cara que chamava Chiang Kai-shek, quando derrotado pela Revolução, ele se refugiou nessa ilha com os partidários dele, mais e resistiu lá, né? Com apoio, lógico, do imperialismo e tudo mais. E daquele ponto em diante, a China nunca abriu mão do território. Ela acha que declarar a independência é um absurdo. O governo do Xi Jinping, é assim que esse homem chama? Xi Jinping. Acredita. Desculpa. Acredita que pode anexar de novo, né? Formalmente a ilha que nunca foi independente, na verdade, né? Exato. Taipei, né? Que é a capital lá, é um polo importantíssimo. Sim. Porque a gente estava falando de semicondutores lá, chips, né? Exato. Eles têm um status de ilha rebelde, né? Eles são república, tem uma presidente lá. É uma província, né? É uma província rebelde da China. E se declaram como China também. Então ambos são... É que nem a Coreia. Ambos eles se reconhecem como a China verdadeira. Mas na realidade mesmo, a ilha é um território da China. A China é muito maior que Taiwan. Se quisesse, invadiria Taiwan facilmente. Taiwan não tem o tamanho de Cuba, se eu não me engano. É muito pequeno. É pequeno demais. Pequeno. E o que impede mesmo a China de fazer isso é que os interesses imperialistas na ilha são gigantescos. Eles têm várias empresas lá que fazem componentes eletrônicos para as empresas enormes aqui do Ocidente. Então, os Estados Unidos querem que a ilha continue sendo independente e, para isso, eles fazem uma coisa que é
completamente covarde e calhorda, que eles ficam armando a ilha, eles ficam mandando avião, míssil, a porra típico, toda lá. Né? E aí tem grande alarde que sempre está na iminência de uma invasão chinesa, né, que eles dizem. Agora sim, como eles vão explicar? Como você vai invadir um território que é seu, aí já fica complexo, precisava decidir. Só que eles estavam dizendo que o parlamento de Taiwan pediu uma licença lá para uma verba de bilionária, de mais de 8 bilhões de dólares para se armar, porque eles acham que em 2025 a China vem. Não. Uma puta previsão, meu. Então, assim como vem, é deles, meu. Eles falaram assim, se qualquer manifestação de dependência vai ter uma resposta enérgica do governo. Assim, eu não acho nada de... O que seria extraordinário nisso aí? É uma ilha no território dos caras, no mar dos caras, onde todo mundo fala chinês, onde todo mundo é chinês. São os mesmos antepassados, os mesmos descendentes. Até porque foi o cagalhão lá que correu para lá depois que a Revolução chutou ele do continente. Exato, aquilo lá é a China, porra. Não tem que ter exército independente. Isso daí é uma excrescência, uma coisa que foi inventada de fora para dentro. A geopolítica, ela diz China continental, né? Exato. E Taiwan, que tem o estreito de mesmo nome ali. Aí falaram que a China estava com navios ali, estava sobrevoando. Mas é o território deles. O que eles sobrevoam onde? Exatamente. O fato deles permitirem que tenha uma presidente lá e que tenha um parlamento é uma concessão. É uma concessão a um acontecimento histórico, porque de fato houve um processo histórico ali e você precisa respeitar o processo. Agora, impedir que eles venham a reaver a ilha, que eles venham a reaver o controle do território, isso é uma ingerência externa, não existe. Eu tava vendo a presidente fala um inglês perfeito ainda. Você vê um chinês. Nossa, isso é importada, né? Você vê um chinês falando geralmente inglês, você vê que o cara tem um puta sotaque, que ele é um. Ela manda lá um chicken, não manda nem o frango, né? Fala igualzinho. Você fala, cara, essa mulher é americana, porra. Não dá pra você esconder a relação que esses caras têm com o imperialismo, assim. É uma coisa descarada, é pornográfico. Então, as movimentações que a China faz, principalmente de construir base. Eles fazem umas ilhas artificiais no mar, onde tem uma possibilidade de se fazer uma ilha, né? Eles vão lá e aterram, colocam terra e fazem bases militares ali. É uma movimentação que eles fazem para proteger o território da invasão norte-americana, porque circula muito navio americano ali, navio de carga, né? E também navio de guerra. Eventualmente você vê um navio, uma nave, um avião americano circulando por lá. Os caras não querem invasão norte-americana no território deles. É ao contrário, não é que eles estão invadindo o território deles. Eles estão impedindo que a invasão americana aconteça no território deles, porra. Isso não tem nada demais. E o imperialismo norte-americano é cheio disso aí. De Exato. Colocar tropa, também para levar a democracia, mas eles são cheios de fazer isso aí para manter estabilidade, nossos parceiros comerciais. Exato. É nada, eles querem ter pontos estratégicos guardados. E ali é um ponto, naquela região da Ásia, é importante que eles guardem aquele território. Eles tentaram fazer isso aí no Vietnã. Sim, sim. Sempre eles tentam fazer isso aí. Historicamente é o que os Estados Unidos mais faz. Eu acho que... Quando eles tiveram a bunda deles devidamente chutada do Vietnã, foi a mesma choradeira. Nossa. Foi a mesma coisa. E eles sempre estão procurando conflitos locais que eles possam explorar e dividir para conquistar. Isso é antigo, né? Essa é a lógica dos caras. Eu acho que até tem uma boa... Isso dá uma boa margem pra gente emendar com os outros dois conflitos que estão acontecendo também na região que envolve esses países. Agora são mais importantes até que Taiwan. Né? Exatamente, que é na Ucrânia e no Cazaquistão. A questão da Ucrânia ela já vem de bastante tempo, né? Desde que a Rússia anexou a Crimeia, que era território ucraniano, tem uma choradeira da porra de porque... Crimeia só tinha russo. Não. Tinha ninguém ligou para aquilo lá. É a mesma coisa de Taiwan, velho. Na Crimeia, os caras falam russo, os caras são russos e eles estão no território russo, porra. Assim... Não, mas tem que ter independência, tem que ter liberdade. Pois vai, e a liberdade deles fazerem parte do país que eles são. Exatamente, da cultura que eles pertencem. A Ucrânia, claro, a Ucrânia é diferente, é um pouco diferente. Eles têm uma outra cultura, uma cultura um pouco diferente. O ucraniano é uma outra língua. Eles têm uma história própria, mas também muito influenciada pela Rússia,
pela cultura russa. Então, assim... Ela foi soviética, né? Foi um dos países que compôs a União, né? Faziam parte. E o Cazaquistão também. Nessas duas regiões está acontecendo coisas diferentes, mas parecidas, em termos de conflito. Na Ucrânia, o que acontece é que a Ucrânia ela, como está fazendo fronteira com países da Europa, ela tem essa divisão cultural. Ela é um pouco asiática e um pouco ocidental, né? Ela tem essas duas influências. E acaba que a influência ocidental que eles querem promover, que a União Europeia quer promover, que os Estados Unidos também quer promover, é o de incluir a Ucrânia na OTAN. Qual que é o problema de colocar a Ucrânia num tratado internacional de guerra, praticamente, de tropas? É que você coloca o imperialismo na porta da Rússia. Você coloca um país estrangeiro com tropas quase que no território russo. E o que os russos estão fazendo? Estão colocando militares russos na fronteira com a Ucrânia. E o que está gerando? Um temor de que vai explodir uma guerra a qualquer momento ali. Olha, companheiros, isso aí é muito possível. Totalmente possível. Porque os Estados Unidos não querem abrir mão do território ucraniano, eles querem que a Ucrânia seja um país independente e influenciado pela política imperialista, e eles estão dispostos a qualquer coisa ali. Eles vão colocar armas de guerra muito letais na fronteira com a Rússia, com a possibilidade de atacar a própria Rússia, com mísseis que são de longa distância e tudo mais. E a Rússia não quer isso. Eu até peguei um vídeo do Putin falando sobre esse assunto, talvez eu coloque ele na edição. O Putin explicando palavra por palavra o que ele está fazendo. Ele fala assim, olha, a gente não está atacando ninguém. A Ucrânia tem a sua independência lá. Eles foram parte da Rússia, a gente entende isso, mas eles têm o presidente, eles têm o direito de fazer o que quiser. O que eles não têm direito é de colocar um país estrangeiro na nossa porta ameaçando a gente de guerra. Então... E os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa, armando o rebelde ucraniano. Exato. O ponto nevrálgico do conflito é uma cidade que chama Donbass. Ela é quase deserta. E lá tem rebeldes ucranianos. Mas esses caras aí estão com o tio Sam tatuado na bunda. Sim, além de ter uma parte que é super nazista eles também. São armados. Aliás, vamos lembrar que a escalada desse conflito se deu com a subida no poder do senhor John Biden. Exato. O Trump não ligava para esses negócios aí. Como ele era um fascista mais nacional, ele gostava de batia no mexicano, etc. e tal. Ali, essas questões internacionais, ele não se colocava motivo pelo qual ele era odiado em Wall Street. Exatamente. Porque o interesse dos caras passa por aí. É bom entender essa questão da mudança de governo na Casa Branca, como influenciou, como deixou agudo os conflitos na Ucrânia. Não é? O outro efeito colateral desse tipo de política imperialista também ocorre no Cazaquistão, que assim, é também um país que foi ex-república. Foi um satélite, né, soviético. Tem uma fronteira que eu acho que é a maior fronteira com a Rússia que existe, né, uma fronteira terrestre. É um país acho que faz fronteira até com a China. Também vai do Ocidente ao Oriente, né? É um país gigantesco que percorre muito do território russo e chinês também. Tá no meio da Rússia e da China, né? E obviamente que o imperialismo, observando o que a China está fazendo no Cazaquistão, que é desenvolver o país, eles estão fazendo trens, estão fazendo rotas ali para escoar a produção. Eles querem ter influência ali, eles não querem deixar que o país se desenvolva à margem da influência do imperialismo. Não pode se desenvolver. E, aliás, o Cazaquistão, ele tinha vocês podem pegar isso em notícia mesmo de jornal, não precisa nem ler nada, nenhuma obra especializada. Ele tinha uma característica de ser um país muito estável. Uhum. Ele é estável. Aquela região ali é muito conflituosa. E o Cazaquistão fugia à regra. Por isso que salta aos olhos agora essa questão. E o modus operandi que você pode ver lá, parece que, não sei se foi ontem ou bem recentemente, morreu 250 pessoas num conflito. Caralho, lá. Eu não vi. Pessoal armado e civis, assim. Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão canalizando um determinado descontentamento da população e politizando isso de forma a cumprir a agenda da política imperialista. Mas enfim, houve um aumento bem relevante do preço do gás e o país inteiro depende do gás para abastecer os carros, para fazer a coisa andar, e tudo isso encarece a vida do cidadão cazaque. Não está errado os caras se revoltarem contra isso. O que acontece é que essa revolta está sendo canalizada contra um governo que é pró-Rússia. Então, assim,
Claro que é um governo fraco, não é... O Cazaquistão, antes de ter esse governo, tinha um cidadão que governava lá, que eu não vou me lembrar o nome, mas que ele era dos tempos da República Soviética, né? Eu não vou me recordar. Também não vou lembrar agora, mas é assim, um presidente que ficou por muito tempo ali e recentemente houve uma troca de presidente. Esse presidente começou a permitir uma certa abertura e esse aumento do preço atende aos interesses da galera capitalista que quer obter mais lucro com a venda desse gás, né? Então ele permitiu esse aumento e o pessoal se revoltou. Tá errado isso? Não, não tá. Só que a questão é, assim como no Brasil, com a questão dos 20 centavos... Eles transformaram isso numa crítica ao governo Dilma, que não tinha nada a ver com o negócio. E a revolta lá começou a se transformar numa crítica, numa revolta contra a influência da Rússia no território cazaque. E assim, o resultado disso, a gente viu imagens, né? Além desse pessoal que morreu que você acabou de citar, existem imagens chocantes do pessoal se degladiando com armas lá, pegando em armas, dando tiro. Assim, é altamente organizado, não é uma coisa aleatória, não é exatamente o povo que está ali, você não vê nenhum representante de sindicato, nenhum partido, não é nada disso. Artificial como foi 13 aqui no Brasil. Muito artificial, tem características muito evidentes de que há uma organização de fora, se não organizando diretamente, insuflando e dando apoio para eles continuarem. E assim, obviamente que interessa ao imperialismo que haja uma zona mesmo, que haja um conflito, vários conflitos, né? Para eles ir lá estabilizar. Na região que faz fronteira com a Rússia, né? Ucrânia e Cazaquistão, estando instáveis, desestabiliza também a Rússia, que é um adversário no momento bastante direto dos Estados Unidos, né? Então assim, obviamente, é um ataque de conjunto do imperialismo aos países dos BRICS. A gente citou vários aqui, desde a África, que tem o seu... Desde o Cazaquistão não esteja envolvido diretamente, né? no BRICS, é uma área estratégica, não? É muito possível que haja uma guerra mesmo direta entre esses países. Não sei se o imperialismo vai atacar diretamente a Rússia ou a China, isso eu acho muito pouco provável. Não, mas eles fazem a chamada guerra de procuração. Né? Eles vão fazer isso em outros territórios, como sempre foi. Aqui no Brasil não está acontecendo exatamente um conflito agora, mas o imperialismo está reivindicando o território das Malvinas. Está acontecendo bem recentemente, acho que foi o secretário de Relações Exteriores da Inglaterra que deu uma declaração dizendo que as Falklands, eles não falam Malvinas, né? As Falklands são território inglês e eles vão defender a todo custo eles falam contra valentões, como se a Argentina, um país minúsculo da América do Sul, tá tudo quebrado ali, que valentão, meu, tivesse a capacidade de enfrentar militarmente uma potência do tamanho da Inglaterra. Então assim, é um ataque de conjunto. E deixa claro, companheiros, o alinhamento inglês, do imperialismo inglês, que é um imperialismo, vamos dizer aqui, de segunda linha, se não for de terceira, aos ditames do imperialismo norte-americano. Eles já se pronunciaram contra a Rússia, eles quase que dão salvo-conduto para os Estados Unidos em tudo. Exato. Eles querem se intrometer em tudo, tanto nessa questão da a intromissão norte-americana por procuração ou não na Ucrânia. Foi interessante que o Putin é um estrategista, né? E com a Rússia não se brinca por muito tempo, né? Eles estão ameaçando de colocar tropas na Venezuela e em Cuba. Nossa. Também como se eles estão ameaçando lá, não vão ameaçar perto do seu território, né? Porque fazendo os Estados Unidos provar o próprio veneno dele, como numa reedição, 1962, da crise dos mísseis em Cuba. Exatamente. Que foi no auge da Guerra Fria. Isso aí pode vir a acontecer de novo, porque o governo do John Biden, para tirar o atraso que foi internacionalmente o governo do Trump, ele não vai retroceder. A gente acredita, tomara que a gente esteja errado, mas que isso vai para um conflito aberto. Assim, talvez seja muito complexo explicar, mas simplificando a um ponto bastante nevrálgico desse conflito, a gente pode observar que a competição da China e da Rússia e dos outros países que compõem os BRICS com os países imperialistas é uma competição que está sendo vencida principalmente pela China, né? A gente observa que a tecnologia que os chineses produzem lá está muito avançada. Eles batem de frente, principalmente aqui no Brasil teve uma questão bastante patente disso, que é a questão do 5G.
Quando fizeram a concessão do... Eles dominam a tecnologia? Eles dominam 5G, eles estão muito à frente dos Estados Mas Unidos não- nessa questão. E aí eles falaram, ó, a gente vai Eu instalar... achava que era norte-americano. Não, é uma loucura. A Huawei, que é a empresa chinesa que mais Isso é enorme. vende esse equipamento, falou, olha, a gente vai vender o equipamento para vocês pela metade do preço e o dobro da eficiência. Vocês querem? Não tem como você fazer uma competição com isso. Tio Sam fica louco. Aí os Estados Unidos olhou e falou, olha, a gente vai ter que proibir essa porra aí. Interferiram do jeito que puderam aqui. Se eles não conseguem mais competir tecnologicamente, a única solução que eles veem, que eles se veem obrigados a adotar, é o conflito bélico. Eles impediram a Huawei de fazer negócio nos Estados Unidos, eles não podem vender mais nada lá. Isso porque é livre mercado, hein? Isso porque é livre mercado. Você viu como você viu? Aí os idiotas, aí ô trouxa, você que fica advogando livre mercado, olha aí o que o seu pai tá fazendo lá, que o pai dos caras é os Estados Unidos, né? Exatamente. Não tem livre mercado. Isso Não tem existe. livre mercado nada, meu. Isso é um monopólio e você é um trouxa manipulado. Então, ou eles dominam, ou eles bombardeiam o país que está dominando. Então, assim, ao longo do ano a gente vai fazer... Vai tentar manter uma Um ritmo, uma constante, frequência. uma frequência constante para analisar o desenrolar dos acontecimentos e vamos destacar sempre essa questão da eleição, que é... assim, esse ano vai ser foda. Vai ter eleição, vai ter Copa do Mundo, Big Brother, que a gente vai comentar aqui também. Meu Deus do céu. Olha, então, a gente tava falando dessa questão do Alckmin, né? Da questão da candidatura do Lula. Isso aí vai entrar em compasso de espera, porque agora a esquerda vai ter que torcer para alguém no Big Brother, né? A gente vai ter que parar todos. Esperem episódios exclusivos aqui para debater o Big Brother. Assim, quem que tá agora no paredão, quem que virou não sei o que lá, vai ter tudo isso aí. Tchau. Eu vou falar, porque não é fácil. Fazer política no Brasil é foda. Bom, eu acho que então a gente chega na nossa conclusão aqui. Conseguimos abordar os principais assuntos que estão no momento, que vão pautar mesmo a política nacional e internacional nos próximos tempos aí. Vamos continuar de olho, vamos manter a frequência e vai ficar top. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio e até a próxima, gente. Até a próxima. Valeu, companheiros.